tudo bem com vocês? Iniciando o 7º episódio, já estamos no número 7 do nosso podcast Fala Timecast e hoje tenho a honra de receber a minha amiga Isa Domingues. Seja bem-vinda, Isa. Isa, para quem não conhece, ela é empreendedora, jornalista. Ela riu porque ela faz tanta coisa, eu vou tentar falar tudo o que ela faz, tá? Jornalista não, escritora, Yes. influenciadora, estudante de nutrição. É recente isso. É recente, mas ela manja muito de nutrição. Talvez você não possa falar, eu sou uma nutricionista, mas você entende... É só técnica. É técnica, ela entende da prática. A maioria não. Quase todos os desafios que eu invento, ela é topada, então ela tá junto no desafio de correr todos os dias no mínimo 1 quilômetro, só que o dela específico ela faz no mínimo 3. Ela entrou no desafio ficar sem açúcar, mas acho que você já estava antes sem açúcar, já tava uns 20 dias antes. Então, hoje... Hoje é o meu 50, é. Já tá no dia 50, eu tô no dia 30. Pra quem tá... hoje, quando a gente chegar lá, já vai ter... Quando tá saindo. Esse é no dia que a gente tá gravando o podcast. Isso. Quando sair, já vai ter... A gente vai estar próximo de terminar. Já vai estar próximo de terminar. Vamos estar na reta final. Você já vai ter terminado. Não, mas eu vou continuar. Isso aí é... A gente se conheceu numa mentoria do Joel J. O Joel colocou a Isa pra sentar do meu lado, ela não entendeu muito, eu não sabia quem ela era. Eu eu sou muito focado quando eu vou no treinamento, eu não... Fala com ninguém, essa é a verdade. Eu não falo com ninguém, eu fico ali sentadinho. Fala só oi e fica lá quietinho. Prestando atenção, mas depois na hora que a gente começou a conversar, eu vi que ela era influenciadora da corrida. Na época você tinha um site de venda de produtos... A gente estava fazendo produtos low carb. Isso, produtos low carb. É. Super legal. E hoje ela é empreendedora e tem a marca Baixa Pace, que daqui a pouco eu vou mostrar os óculos aqui que ela trouxe. Que tá fazendo super sucesso. Literalmente viralizou os óculos da Isa. Parabéns, Isa. Obrigado por você estar aqui. E, Miki, vou acertar pela primeira vez no nosso podcast a nossa surpresa na tela para Isa. Seja bem-vinda, Isa Domingues, episódio número 7. Nossa, ficou muito eu. Ficou legal, né, Isa? Nossa, depois vocês vão passar essa arte pra mim? Depois a gente manda pra você. Então tá. Nossa, eu adorei. Na verdade, o Mickey fala isso há 7 episódios. Até hoje ninguém recebeu. O Sérgio. Nossa, adorei. Time, antes de começar o bate-papo, e que hoje eu vou colocar um viés que a Isa tem muita propriedade para falar, mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Supermercado Pague Menos, nosso muito obrigado, a Care Club Piracicaba, a loja Run For, tudo para sua corrida, a Jack Lins e uma salva de palmas para o nosso novo patrocinador da 220 volts energético. E que fez um produto, time, especial, não existia isso até então, fez especial pra gente que tá no desafio sem açúcar, que é o energético 220 zero, super zero açúcar. Então a galera que tá no desafio, time, a gente pode tomar esse aqui. E, gente, é brincadeira, eles não fizeram de propósito pra gente. Mas podia, né, 220 volts. A gente podia fazer um rótulo só do desafio. Um rótulo do desafio, um rótulo do Fala Timecast, né, pra gente dar de presente pros convidados, ia ser legal. Fica a dica, 220 volts, eu sei que vocês estão me escutando. Time, Isa, começando. Primeiro, contextualizando, tá? Eu quero entender como que a corrida entrou na sua vida. Tá. Conta pra gente. Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui. A gente veio de São Paulo, eu falei, nossa senhora, Piracicaba só me traz pra cá só pela Chelsea mesmo, porque é longe. Aí a gente vai andando, eu dormi no carro, eu falei, meu Deus, eu acordei, ainda falta 1 hora, eu falei, meu pai eterno. Então, muito obrigada por todos vocês, inclusive o time, sempre arrasa nas corridas. Eu falo direto pro pessoal em São Paulo, vocês deveriam ir mais pro interior correr, porque não é só o kit, que é muito legal sempre,
mas a gente acaba desbravando lugares do nosso estado que a gente não iria, às vezes, se não fosse um evento esportivo. Então, muito obrigada. Você sabe que isso, até antes de você começar, está dentro da nossa missão em Visão e Valores. A gente faz provas no interior para gerar economia local. Para mim é ponto turístico. As provas para mim é turístico. Para as pessoas virem para o interior e conhecer. Então, assim, tem muitas cidades que a gente entra pela Secretaria de Esportes, mas tem muito mais cidades que a gente entra através da Secretaria de Turismo. É a Secretaria de Turismo chamando, tchau, senhor, vem aqui. Pô, a gente quer fazer uma corrida, e aí normalmente as corridas são em baixa temporada, então é uma isca que a prefeitura usa para trazer pessoas que normalmente não iam para a cidade utilizando a corrida. Então é exatamente isso. Eu vim primeira vez para Piracicaba, por exemplo, para correr a turística. Eu nunca tinha vindo. Aí agora ficou no meu calendário, porque tem pamonha. Só por causa da pamonha. Mas vamos lá. A corrida entrou na minha vida 10 anos atrás, quando eu entrei, na verdade, assim, num misto de emoções, porque finalzinho de 2013, tinha um relacionamento abusivo. E eu ouvia, assim, por diversas brincadeirinhas. Essa roupa não ficou boa, não sei o quê, mas eu não ligava. Até chegar o Natal de 2013 e ele virou pra mim e falou assim, tira essa roupa, você tá horrível. Você tá parecendo uma grávida de 6 meses, tá péssima. E assim, eu tinha escolhido a roupa do Natal. As mulheres vão me entender, né? Tem todo um ritual pra gente ficar na sala. Mas é aquele ritual. E aí eu me senti mal, mas encarei ainda assim, eu deixei ele chegar a esse ponto de comunicação comigo. Então eu preciso mudar. Fingi que aquilo não existia e continuei. Mesmo finalzinho de ano ali, a galera da minha família, todos obesos, a gente foi pular ondinha e mais uma vez aquela piadinha, se a Isa pular ondinha, o tsunami vem. Rio, eu não ligo. Aí eu falei, pô, imagina se a família toda pular. E aí ficou aquela coisa, assim, aquele mal-estarzinho bem na virada de ano. E eu falei, bom, eu prometo pra mim mesma que eu nunca mais vou ter esse tipo de piada, porque eu não vou deixar mais chegar a esse ponto. Eu vou mudar. Eu não tinha dinheiro para fazer academia. Eu ganhava muito pouco, pagava muita conta. É situação brasileira comum, né? E eu falei, o que eu preciso fazer? Falei, bom, vou fazer um empréstimo, né? Pessoa super sabia o que estava fazendo. Eu fiz um empréstimo, paguei um anual da academia, porque eu não tinha cartão de crédito na época. E eu falei, eu não vou sair daqui sem antes me deixar saudável de novo. Então, não tinha... eu trabalhava na área da saúde já, trabalhava no hospital. Eu pedi para os médicos deixarem eu fazer os exames, e todos os meus exames deram alterados, e eu tinha 19 anos de idade. E eu falei, eu não posso, com 19 anos de idade, tá capenga desse jeito. Então, tinha resistência insulínica, tava muito, muito acima do peso, então o IMC tava além dos 35, tava feia a coisa. E aí foi quando, assim, foi a última vez que eu me pesei e tinha dado 96,5 kg. Falei, eu nunca mais vou olhar esse valor na balança. E aí eu falei, bom, agora eu vou reduzir. E aí eu entrei na academia. Foi assim, primeira segunda-feira útil do ano de 2014 e eu nunca mais parei. Foi assim, uma decisão de não vai ter desafio, vai ser uma decisão que vai ser parte da minha vida. Assim como todo mundo acorda e escova o dente, eu acordo, eu preciso da minha atividade física. E aí foi assim que a corrida entrou. Por quê? Porque eu também. Primeiro dia, academia, era legging, camisetão, era a mesma legging que eu usava para limpar a casa. Era a única que eu tinha. Era o tênis que eu tinha, o que eu tinha. Eu fui e eu entrava 8 horas no serviço. Então eu tinha que chegar, fazer e sair. E aí eu coloquei, era um camisetão, aquela coisa, né? O gordão chegando na academia. E esse mesmo ex virou pra mim e falou assim, sai dessa esteira. Eu tava fazendo caminhada. As minhas caminhadas eram olhando pra parede, academia de bairro, olhando pra parede, não tinha TV, não tinha nada, meu celular não tinha fone de ouvido, não tinha preparo para essas coisas. E eu tava assim, o objetivo era 60 minutos olhando pra esteira e caminhando, porque eu não conseguia fazer outra coisa. E ele falou, desce dessa esteira, você nunca vai conseguir correr 1 quilômetro completo. Eu virei pra ele e falei assim, eu não fazia ideia do que era correr, do que era maratona, o quanto era isso, né? Eu virei pra ele e falei assim, da mesma maneira que ele falou alto na academia e todo mundo ria, né, porque eram todos amigos dele ali. Eu virei e falei assim, eu não só vou correr, como eu vou fazer maratonas no mundo todo. E eu nunca tinha saído do estado, nunca tinha viajado, nunca tinha feito nada. E aí eu falei, cara, eu vou começar.
Então, assim, as mulheres começaram a olhar para mim com outros olhos. Realmente ela vai vir. E aí, todo dia, 5h30, eu já tinha a chave da academia, porque eu abri a academia antes do dono. Fiz amizade com ele. E aí ele falou assim, eu vou te treinar para a primeira corrida. Você vai fazer 5 quilômetros e quem vai patrocinar vai ser a academia. E aí eu fui e fiz em julho de 2014 meu primeiro 5K. Qual prova que foi? Foi a prova que tem do circuito que antigamente era da Adidas, que é o circuito da Oscar Calçados lá. E aí, em Mogi das Cruzes, que era a cidade que eu morava. E aí eu fiz. E é meu amigo que organiza. Silveira, um beijo pra você. Isa tá aqui hoje. Isa tá aqui hoje com a gente, conversando, passou por uma transformação. Ela vai contar mais, graças ao seu trabalho, meu amigo. Foi, assim, eu não tinha relógio... O tênis era o mesmo que eu ia trabalhar, era o tênis que eu usava era o tênis. É o tênis de fazer o bico, que eu fazia bico embalada. Então era o tênis do bico, o tênis de trabalhar, o tênis de caminhar, o tênis de ir pra academia, foi o tênis que eu fui correr. Era o mesmo. E aí eu falei, meu Deus, eu terminei. E aí um cara chegou assim do meu lado, um corredor que tinha feito 10 quilômetros. Ele chegou e falou assim, você viu quanto tempo você terminou? Aí eu, tipo... Aí eu tinha feito em 26 minutos e 30. E era muita gente, não conseguia fazer 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Eu não fazia ideia que aquilo representava, só sei que eu gostei muito, falei, quero fazer outra corrida. Passou 3 semanas, eu fiz a segunda e foi mais rápido. E aí eu falei, cara, eu gostei desse negócio. Aí fui convidada na mesma cidade para fazer outra prova e peguei pódio. Aí foi assim, uma distância de 6 meses eu tava no primeiro pódio. Sem nada, não tinha nada que controlasse ali, eu não tinha aplicativo... Eu só ia correr porque eu achava legal e comecei a ter novos amigos. Então, dentro desses meses todos na academia, eu me formei como professora de Zumba, patrocinado pela academia. Então, eu trocava mensalidade pelas aulas. Até o CREF falar, ó, quem não tiver CREF não pode, porque demorou quase um ano ali para ter essa regulamentação. Então, eu dava as aulas, substituía todos os meus amigos na cidade e eu estudava direito. E eu falava, cara, isso não faz sentido. E aí eu fui estudar direito desportivo, fui fazer outras coisas porque aquilo estava me chamando muito mais atenção. E nesse processo todo, sem nutrição, sem nada, eu era técnica em nutrição já desde da adolescência. E aí eu fui fazendo sozinha as minhas alterações. Então, assim, o açúcar eu já sabia que não fazia bem. Só que eu não conseguia tirar do nada. Então, eu tomava 2,5 litros de refrigerante, seja ele qual for. Era o que o dinheiro dava para pagar. Eu trocava muito fácil um almoço por um pote de sorvete. Era um pote inteiro. Não era um potinho, era 2 litros de sorvete. Então era aquele assim, de sentar na frente da TV, pô, já foi. Próximo. Qual que era o seu peso na época? Então, o máximo que eu vi, que eu tive coragem de pesar, foram uns 96. E assim, pra quem tá aí escutando a gente no Spotify ou assistindo no YouTube, entra no Instagram da Isa. Isadora Correr, @IsadoraCorrer. Ela posta as fotos. E assim, eu acho fantástico quando você posta. Eu tenho poucas fotos. Não, mas quando você posta, eu vejo que a galera quer ser. É o que mais dá. Que a galera fica tipo impressionada. E provoca as pessoas, né? Tem a foto que eu geralmente posto, que é uma das únicas que eu tenho, que eu não gostava de tirar foto. Eu tinha ali 17 anos. Então, olhar aquela foto e eu me olhar agora, as pessoas falam, você tinha 17, parece mais nova agora. Para você ver como o açúcar, a falta de atividade física estraga a nossa vida. Eu tava com cara de velha, né? Eu tinha cara de 30 com 17. E não tinha sido mãe ainda, não tinha nada disso. Hoje eu tenho um filho, então a barriga já foi, já voltou, já aquela coisa toda. E fez essa diferença. Então nesse processo primeiro foram 36 quilos. E aí foi quando o divórcio veio. 36. Foi embora aos 36 e o casamento abusivo. Foi uma mudança de vida, assim, pra mim. Foi muito bom. Foi aí que a corrida entrou. Foi aí que a corrida entrou. Então, a primeira pergunta era, aliás, qual a virada de chave que você teve que te fez entender a sua real situação? Foi as brincadeiras, então? Pra mim, foi assim, eu perdi o controle da minha vida. Então, eu preciso ter o controle sobre o que eu faço, inclusive sobre como as pessoas podem falar comigo. Eu nunca mais ouvi nenhuma piadinha. Porque eu não permitia mais, se eu não chegava naquele ponto, porque eu estava me cuidando, ninguém mais podia falar pra mim como eu era ou deixava de ser. Então isso não me afetava mais. E aí foi onde eu cortei.
Falei, não, aí vieram as outras piadas da família. Ah, você tá bitolada, isso aí é fogo de palha, já fez outras dietas e parou. Ah, agora eu sou chamada de ovelha fitness da família. Eu acho maravilhoso. E começou assim, você não vai comer? Então a gente sabe que quando a gente começa a desgarrar daquela comunidade em comportamento, eles tentam resgatar a gente porque parece que tá perdendo um membro, né? Só que eu falei, gente, eu não quero morrer. E eu vi a minha avó morrer de diabetes. Eu vi a minha outra avó, por parte de pai, morrer de diabetes. O meu avô faleceu recentemente esse ano. Inclusive, eu estava no Quênia quando ele faleceu. E muito do que ele ficou 5 anos ali, entre não consigo andar e dentro de um asilo, foi por causa da alimentação, da falta de atividade física na vida. Não tinha. Então eu falei, eu não quero. E eu vejo os meus tios hoje, eles estão vivos porque comprimidos mantêm eles. Eu não quero isso para mim. Só que como eu barro isso para as próximas gerações que vêm de mim? Então até mim tinha um padrão. Daqui em diante não vai ter mais. E aí eu falei, isso aqui eu não quero para mim. Então, assim, eu não faço parte de quem vai pular ondinha e vai trazer tsunami para a família. Não vai ser isso. Então, assim, hoje eu vejo meu primo, que tem a idade do meu marido, já fez uma cirurgia cardíaca. Só que hoje ele, todos os dias, faz 6 quilômetros. Andando, correndo, ele faz 6 quilômetros. Eu tô convencendo, vou trazer pra corrida ainda. Legal. A minha prima vai fazer agora, dia 6 de outubro, vai fazer a primeira corrida comigo. Eu falei pra ela, seu problema é treinar? Eu treino com você. Uma vez por semana, eu tirei da minha planilha pra treinar com ela. Então, E você precisou, literalmente, evangelizar ela ou não? Ela já teve outras tentativas de tentar fazer o que eu faço, mas o ambiente que ela vive é muito diferente do meu. Então, eu tenho, só para contextualizar, meu tio e minha tia. Tem 3 geladeiras na casa. Tem 3 pessoas e 3 geladeiras. Nossa. Então, assim, é o tipo da família que ainda vive sob a comida. A comida fala com eles. Então, vai fazer a carne inteira para 3 pessoas. Então, não tem um porcionamento ali. Então, assim, na minha casa, eu sei mais ou menos quanto o marido come, quanto eu vou comer, quanto meu filho come, eu fiz. Se sobrar, já vai para a geladeira para o dia seguinte. Lá não, fica até o último pedaço esgotar. Então, esse ambiente eu sei que atrapalha. Só que eu comecei a ficar mais frequente na vida dela para que ela enxergasse que é possível, porque ela ainda é nova. Porque depois a idade vai chegar, ela vai querer ter filho, e aí? Vai repassar isso pro próximo. Sim. Então, foi essas mudanças que eu sei que para ela vai ser mais desafiador, mas se ela tiver persistência, ela vai conseguir. Isso que a Isa tá falando, esses dias eu falei nas minhas redes sociais, que é a ambiência. E faz total diferença. E eu costumo falar para as pessoas que quando começa a correr, eu sempre peço, me dá uma chance, participa de uma corrida, faz a inscrição. E dentro desse processo, quando a pessoa começa a correr, naturalmente ou automaticamente a ambiência dela começa a mudar. Por quê? Se a pessoa bebe, gosta de balada e tudo mais, ela começa a correr, assim, é uma historinha que eu sempre conto. Ela vai começar a acordar cedo, e ela começa a acordar cedo para ir treinar, para ir correr, e aí ela vai encontrar essas mesmas pessoas que acordam cedo, que vão treinar. Se ela tá numa assessoria esportiva, potencializa faz amigos, e aí já começa a ter os mesmos papos, e qual corrida vai ser, nananana, tênis e tudo mais. Pronto, ela mudou a ambiência dela. É isso. A chance dela conseguir vencer o sedentarismo, de vencer a obesidade, de vencer, enfim, assim, dá muito certo. Dá muito certo. Eu, quando eu conheci meu atual marido em 2017, a gente se conheceu pelo Tinder. Porque ninguém mais olha pra frente, olha pro celular. Então eu falei, eu não tenho onde conhecer a pessoa. Eu vim pra São Paulo, vim morar em São Paulo, e eu não tinha quem conhecer. Eu falei, cara, e agora? Não, e você tirou a sorte grande, né? O Carlos tá aqui com a gente. Eu acho que assim, não protegendo nós homens, né? Escolhi a Deus. Tem aquela história que fala, né? Todo grande homem tem uma mulher por trás ou do lado, tá lá. Mas é recíproco também, né, Carlos? É recíproco. A gente sabe esse papel, assim. Então, só que quando eu conheci ele, eu tinha algumas corridas. Eu corria, mas não fazia tantas provas. Porque, assim, eu tava transição de carreira, tinha acabado de passar na UAB.
era emprego novo, dívida para pagar, dívida do divórcio, né? Milhares de coisas para resolver. E ele nunca tinha corrido. Hoje, você olha, tem 2 quadros de medalha em casa. E tá nascendo o 3º, que é do meu filho, que já tem 5 medalhinhas dele lá. E aí de mim, se não colocar aquelas medalhinhas lá, né? Então, assim, foi a questão da ambiência, porque eu conheci ele, eu bebia muito, eu já corria, mas bebia, porque eu tinha os 2 tipos de amigos. Então, você é solteiro, você tem os amigos, e às vezes, eu vou pular esse treino porque hoje eu vou pra balada. Então, eu meio que negociava, assim, um pouco da corrida, sabe o que o povo fala? Um pouco de droga, um pouco de salada? Era mais ou menos por aí. E aí, quando eu conheci ele bebia muito. Então, a gente bebia muito junto. Ele bebia cerveja todo dia, e era aquela coisa... Quando a gente começou a cada vez mais corrida, a gente não ia tanto pro Rio mais, porque a galera dele é do Rio, né? Porque era carioca. Então, não ia mais tanto pra lá. Começou a ficar nas corridas aqui. Eu comecei a conhecer a galera. E aí, assim, eu parei de beber. Aí veio o neném. Eu parei de beber geral por causa da gestação. E aí foi quando ele começou a perceber que quando ele tomava cerveja, ele tinha muita sede na corrida. Então, no dia antes, ele já não tomava cerveja. Porque ele já não tinha mais essa companhia. Porque eu tava grávida, porque eu corria até o 7º mês de gestação. Então, assim, não tinha mais quem falasse, não, vamos, né? Abre uma aqui, eu te acompanho. Não tinha mais. Depois que ele nasceu, eu continuei porque eu amamentava. Aí eu perdi o gosto do álcool. Pra quê? Aí começou aquele, pra que eu vou fazer isso? Então, eu comecei a melhorar a performance logo depois da gestação. Aí eu falei, cara, isso aqui não faz sentido, eu não vou beber. E aí ele começou, não, às vezes a gente vai na casa da minha tia, não, tia, não vou beber hoje não, porque amanhã a gente tem corrida. Aí eu comecei a reparar, falar, interessante. Então, isso realmente, a ambiência faz toda a diferença. E aí eu evangelizei um corredor. Foi assim, virou corredor. Nós, desse mercado de organização de eventos esportivos, agradecemos. É mais uma inscrição pra gente. E o papel da família nessa mudança de hábito? Como que você... talvez alguns familiares meus não gostam que... Eles ouvem os podcasts e talvez não gostem do que eu vou falar. Mas assim, meu núcleo familiar hoje, família, é meu marido e meu filho. Os outros são minha rede de apoio. Agradeço muito, tenho muita gratidão. E tem um papel muito fundamental, mas eles são familiares. Então, o que eles falam muitas vezes não afeta. Se o meu marido falar, não dá, é um sinal de alerta. Mas o que eles falam geralmente não. Por quê? Porque é uma coisa assim, nossa, vai fazer prova de novo? Nossa, mas você não é atleta. Eu sou sim, eu sou atleta. Eu treino todos os dias, eu sou atleta. Eu faço fortalecimento para a corrida. Eu tô preocupada com a minha alimentação. Eu sou uma atleta. Amadora, mas eu sou. Então, essa coisa esse estigma, inclusive, de você não é atleta, ele caiu, esse ano. Depois do Quênia. Pra mim. Porque eu ouvia tanto de... Não, pra que você vai fazer uma maratona? Pra quê? Você já não corre todo final de semana? Eu falo, não, gente, não é todo final de semana. Não é todo final de semana que eu tenho prova. Nossa, você gasta dinheiro com isso? Você podia estar viajando, não sei o que lá. Pois é, mas às vezes eu viajo pra isso. Pro interior, pra Piracicaba. Pro Rio. Itu. Então, inclusive, assim, uma das vezes que ele vê a família é porque eu levo ele pro Rio porque a gente vai correr. Então, existem umas coisas assim que eu falei, cara, não faz sentido. Então, assim, a minha família é muito importante. No momento, às vezes, que ele vai correr comigo e ele é uma rede de apoio, mas quem é fundamental é ele. Inclusive, a gente falou assim, tava conversando com ele esses dias. Quantas mulheres me perguntam todos os dias, como você faz pro seu marido não sentir ciúmes do treinador? Eu falei assim, ele tá lascado se ele sentir ciúmes do treinador, porque eu fiquei 15 dias no Quênia com o cara. Ele tá lascado. Então, assim, ou ele tem... a corrida construiu no meu relacionamento ainda mais confiança, porque, é assim, eu tô indo agora no sábado, vou ficar 2 horas na USP, vou voltar e tá tudo certo. Eu vou mais cedo e eu não vou. Eu vou ficar dormindo, tá ótimo. Você vai ficar com o Valentim, maravilhoso. Eu acordo, às vezes a hora que eu chego, eles já estão brincando, o Valentim já comeu, porque ele fez o papel de pai enquanto a mãe não estava. Então, assim, não tem aquela coisa do, ele faz o serviço que a mãe faz. Essa é uma visão das mulheres. E é por isso que muitos homens não apoiam.
Então, abre a mão e fala, é filho seu também, né? E então fica aí. E aí tem essa troca, essa importância. A própria mulher não deixa, né? Não deixa. Eu falo porque quando o Valentim nasceu, eu demorei 10 meses pra deixar ele dar banho. O filho era meu. Eu me sobrecarregava. Eu trazia pra mim uma situação de é só meu e você não vai pôr a mão nele. Só eu sei cuidar. Não, ele sabe do jeito dele, não vai fazer do meu jeito. Então essa troca de eu preciso confiar nele como pai, eu preciso confiar nele como marido, eu preciso confiar nele, que ele tá cuidando de mim quando ele me deixa sem preocupação e correr. Porque eu falo pra ele, a minha melhor versão é quando eu tô correndo. Eu não tô preocupada se vai pra escola, se não vai, porque ele tá lá. Então, assim, esse suporte pra mim é o que faz toda a diferença. É minha base, assim. Saúde física e mental. É, física e mental. Ficou total. A física vem muito depois. Muito depois. É, assim, a hora que... É como se eu estivesse num transe. Eu não olho o relógio, por exemplo. Ah, deu 1 quilômetro, 2, 3, 4. Eu programo o relógio pra ele só ir. Quando ele faz... Tá acabando o treino. Aí, ok. Por quê? Porque eu tô ali pra pensar, às vezes, em mim. Pra ver a paisagem, pra me desconectar. Tem gente que faz meditação. Eu corro. Então, essa parte, eu não quero pensar que, ai, meu Deus, eu tenho que acabar logo, porque eu tenho que levar meu filho pra escola, porque não vai dar. Então, assim, tô correndo. É como se o mundo desligasse. E aí não existe ninguém. É só eu. Você acha que pro casal, né? Onde às vezes eles estão enfrentando algum tipo de desafio ali na relação, o homem fazer esse papel do tipo, mozão, vai treinar, eu vou estar aqui, vou cuidar do filho, vou cuidar de casa, tal. Tem esse tempo para você se cuidar, treinar, enfim, fazer uma atividade física, seja ela corrida, beach tênis, vôlei, de preferência corrida, né, time? De preferência corrida, mas seja ela qual for. Você acha que isso muda o relacionamento ali do casal? Eu vejo completamente. Porque, assim, eu que tive 2 extremos de relacionamento, onde você vai com essa roupa, aí eu vou, agora também vou de top. Era assim, já que, então eu vou do jeito que... Aí vou piorar a situação. Vivi em guerra. Então eu não... Às vezes, muitas das vezes, eu não ia pra correr, eu ia correr por ódio. Isso era muito pior. Então, por birra. Era. Agora você vai ver também. Então, assim, eu não ficava em casa nem de domingo. Domingo tinha um evento, eu chegava no evento cedo e às vezes eu saía do evento, ia almoçar, ia tomar café e voltava para casa à noite para não ter que olhar para a cara da pessoa. Hoje em dia, não. Eu priorizo até que eles venham. E assim, a ponto de... vamos fazer a prova no Rio. A maratona, quando eu falo para ele, olha, eu quero fazer uma maratona. Se ele não fechar comigo, como que eu vou fazer um treino de 34 quilômetros no final do ciclo? É um projeto de família, né? É um projeto junto. E isso estabeleceu, assim, é a forma que ele tem também de cuidar de mim. Mas as mulheres hoje em dia, com esse negócio de eu quero ser independente, eu não preciso de você pra nada, não sei o quê, elas não abrem espaço para que o homem também seja essa parte. Então, eu não faço sozinha. Quando eu cruzo uma linha de chegada e ele tá ali com meu filho... assim, materializou tudo aquilo que eu vim fazer naquela corrida. Porque quantas vezes eu faço, às vezes, a prova sozinha? Peguei o pódio, vou subir, vou pegar e vou sozinha. É um silêncio, assim. E aí, cadê? Agora, quando eu vim fazer a meia de Americana, do Circuito Pague Menos. Vim fazer. Tava os dois ali. Ele filmando eu chegar... E meu filho gritando, mamãe ganhou. Porque na cabeça dele eu passei, peguei a medalha, ganhei, né? Mal sabe. Faço ideia, tadinho. Mas eu acho que esse tipo de pensamento dele... imagina, você já marcou um golaço, né? Ele tá vendo isso já desde pequeno. Ele já sabe o que é corrida de rua. Imagina quantas crianças hoje nunca nem sequer viram uma corrida de rua, né? Teve uma foto que teve a ASICS Golden esse ano, em maio. E a ASICS acabou publicando no feed, que eu achei assim, nossa, a gente tá no feed da ASICS Global, uau! Porque era eu com a medalha da corrida, o top 100, do lado dele, segurando a medalhinha dele. Só que eu saí de casa bem mais cedo, eu fui fazer uma meia maratona,
Aí eu combinei com o marido. Ó, seguinte, traz ele depois. Porque a corrida dele começa às 9. Não vai ficar aqui 3 horas esperando. Se ele não tivesse fechado comigo, meu filho não tinha participado dessa prova. Tava frio, tava chovendo. Ele acordou cedo, deu comida pra criança, trouxe a criança pra prova, estacionou o carro, teve que enfrentar todas aquelas filas todas que a gente sabe que essa parte do bastidor é um saco. Sim. E tava lá. E aí o cara da ex disse, pô, que legal, tal, não sei o quê. E no dia do evento Top 100, quem chegou depois pra me buscar com a criança, tava ele lá de novo, sentado. Mais uma vez a foto viralizada, porque eles olham e falam, ah lá, tá lá de novo. Mas eu só tô ali porque tem eles. Não faria muito sentido. Eu tava só tentando, a corrida era só o escape. Hoje ela é parte da família toda. Então, assim, quando ele olha e fala assim, mamãe ganhou, quero passar com a mamãe. E ele tá lá, disponível pra ficar, segurando meu filho lá, esperando. Cadê ela? Onde que ela tá? Às vezes compartilha localização pra ele tentar me achar, pra saber que hora que ele fica perto. E foi assim, na Maratona do Rio, os 5 quilômetros ele queria, porque queria passar no pórtico junto comigo. O cara que fez a foto, na Fotop, ele olhava assim, é a foto mais bonita que eu já fiz. Porque o meu filho estava feliz. Então, acabou que nessa coisa a corrida uniu os pais, uniu marido e mulher, e tá criando um corredorzinho que não é só a corrida. Ele faz futebol, ele faz natação, Atividade ele física faz tá na judô. vida dele. Já tá. Então, ele sabe que a mamãe vai sair para correr. Ele fala assim, mãe, tá frio hoje. Se eu falo pra ele, filho, tá frio, mamãe não vai hoje. Eu tô falando pra ele, tô dando um atestado pra ele, que se ele não quiser ir pra escola porque tá frio, ele não precisa. Então, quando eu falo, filho, tá frio, mas a mamãe tem a corrida pra fazer, a mamãe vai. Aí ele, o que ele vai falar? Se minha mãe vai, acabou, eu não tenho nem o que fazer. E foi a mesma coisa esses dias. Mãe, tá muito frio, eu não quero fazer natação. Você não quer? Tá bom, você não precisa ir. Você vai correr? A mamãe já foi. Ele ficou assim, cara, minha mãe já foi. E agora? E parece que ele não entende, mas ele entende. E isso foi fortalecendo. Então, assim, em casa, a base é o esporte. Que, se eu tivesse sido desde sempre. Mas é o que acontece na maioria das pessoas. A gente não teve isso durante a nossa infância. Poucas pessoas tem isso de, atividade física é uma rotina da família. Hoje a saúde está em voga, né? Nunca foi assim. Os nossos pais, avós, tal, era outra pegada, eram outras coisas. Ninguém tem culpa, né? Não, Isso era a fase com que eles viviam. Igual você, dentro de casa, eu já resolvi esse problema. Meus filhos não têm outra opção. Todo dia eles treinam, pronto, acabou. Modalidades diferentes, mas todo dia eles treinam. E já tá na rotina deles. O mais velho tem 8 anos, ele não sabe o que é um dia sem treinar. Então, porque ele vai crescer. E assim, não é só uma questão do físico. É uma questão de saber quando ele vai jogar bola, que uma hora ele vai estar chutando, uma hora ele vai estar no gol, uma hora ele vai. Só que ele tá em equipe. É saber trabalhar com outras pessoas. Quantas vezes ele vem, eu não queria estar no time de não sei quem. Quem foi que te colocou lá? O treinador? Então você tem que ficar. Tem que. Não fui eu que mandei, foi o treinador. Então, respeite alguém que também não é só seu pai e sua mãe. Então, essas coisas vêm daquele momento, sabe? Então, assim, eu fui do vôlei na infância ali pra adolescência. E quando começou a ficar sério, minha mãe falou, não, esporte não dá dinheiro pra ninguém. Você não vai. Tava tudo pronto pra seletiva. A gente ia, na época era a Paula Pequeno, que fazia todas as seletivas do Brasil. A gente ia fazer do infanto juvenil. E a minha mãe falou, você não vai. Esporte não dá futuro. Ela não tá errada. A gente hoje vive uma era diferente, porque tem as redes sociais, as influências. Mas hoje, além de tudo isso, eu posso olhar para ele e falar assim, filho, dá futuro da saúde. Então, você vai fazer a profissão que você quiser. Mas isso aqui é molda caráter, não tem o que fazer. Tendo saúde, né? O resto vem. Isa, tem um lance que acontece aqui dentro. Sempre quando a gente traz um convidado, a gente faz uma reunião de pauta e a gente discute perguntas e tal. E o Mickey sempre deu ideia e a gente nunca faz as perguntas dele. E aí na última rolou até um estresse e tal. Ele falou, eu vou pedir demissão. A gente falou, pelo amor de Deus, não pede demissão. E a gente inventou
o quadro Pergunta do Mickey, que a gente fala, você escolhe uma, Mickey, é uma só. E na última ele acertou, a pergunta foi muito bom. E essa aqui, vamos ver como que vai desenrolar, mas eu tenho que fazer, tá? Tá. É um combinado que a gente tem agora com o Mickey, que ele escolhe uma pergunta. Estamos em uma geração que romantiza a obesidade. Como que você vê isso? Essa foi a maior polêmica. Acho que é mais do que o Pablo Marçal. Vamos lá. Bom, vou ser muito sincera. Pra mim, quem romantiza a obesidade não tem capacidade suficiente de se aceitar a mudança. Porque eu tava conversando isso com um amigo meu ontem, que também é um ex-obeso. E assim, uma das coisas que a gente tava falando ontem, o obeso, ele tem que se adaptar para viver uma vida normal. Normal. Não é normal. Quando a gente tá falando exatamente isso. Quando eu vou amarrar um cadarço e eu tenho que ser rápida, porque senão eu vou apagar. Quantas vezes eu desmaiei porque eu tava amarrando cadarço? Então, assim, é ridículo. Você não poder usar uma roupa porque a roupa te escolhe. As empresas não devem ter roupas para você e isso é um absurdo. Não, é você que tá fora do padrão da saúde. Não é um padrão de estética. O padrão de estética que é colocado para as modelos é colocado para elas e a profissão delas, assim como das ginastas, assim como do cara que nada e vai ter o ombro mais largo, é atividade fim dele, ponto. Eu não sou atividade fim modelo, mas eu sou atividade fim ser humano. Então, qual é a atividade fim do ser humano? Ser ativo, ser útil para a sociedade. E, infelizmente, os obesos acabam se tornando problema de saúde pública. Então, para mim, a pessoa que romantiza, a gente vê muito influenciador que romantiza a obesidade, usa piadinhas para poder ganhar dinheiro depois com o processo, que a gente sabe que é assim, é uma indústria. Para mim, o cara ali, ou a mulher ali, não tem culhão para falar. Realmente, eu perdi para comida, aceito isso e vou mudar. Não tem. Eu estou com um problema. Estou com um problema e preciso de ajuda, me ajude. E aí existe uma outra cultura, porque se eu tenho se eu tenho mercado financeiro para quem é magro, eu tenho mercado financeiro para quem é gordo. Para mim hoje a obesidade é um nicho. Essa assim, para mim eu tenho completamente certeza, a obesidade é um nicho e os influenciadores que não estão vendo, que não se cuidar, eles estão fazendo parte de um mercado, beira a ridicularidade. Porque eu construo na sua cabeça que você pode romantizar a obesidade vendo para a população Ozempic. E aí o cara faltou nutrição pro cara que tá na Ozempic, porque ele acha que a caneta é milagrosa, eu vendo a vitamina. Aí a vitamina não vai ser suficiente, eu enfio cada vez mais suplementos na cabeça dele. Então isso, na minha cabeça, funciona assim, é uma indústria da obesidade, então é bonito romantizar. Eu sou completamente contra. Time, não romantize a obesidade, pelo amor de Deus. É o que eu falo, uma coisa é você aceitar. Aceitar, tipo, putz, realmente, pra mim foi difícil. Só que era muito mais difícil. Qual que é o difícil? Era muito mais difícil olhar pro espelho e não me reconhecer. Era muito mais difícil olhar para as pessoas e falar assim, nossa, eu queria conseguir andar e subir uma escada sem ficar ofegante. Era muito mais difícil colocar um biquíni e falar, porra, eu detestei a imagem que eu tô vendo. E não é porque, o fulano falou. Eu não estou gostando. Aceitar que você não gosta é difícil. Porque foi você que fez aquilo com você. Não foi ninguém. Ninguém te amarrou e colocou a comida na sua boca. Não. Então, assim, nossa, o fulano posta vídeo na internet e viraliza. Já foi ver os comentários de ridicularidade? Porque a internet é má. Não. Isso é um alerta pra você. Assim como as piadinhas foram comigo. Eu não fui processar os meus primos. Eu fui olhar e falar, por que eles estão falando isso? Eu era tão obesa quanto eles. Então, assim, eu não aceitei. O meu primo teve que mudar porque quase morreu. E quase morreu aos 34 anos de idade. Então, assim, eu não preciso passar por isso. Eu não tomo um comprimido. Então, essa, pra mim, assim, é uma indústria da romantização para te vender soluções. Infelizmente, não é todo mundo que tá preparado. A galera do mimimi, infelizmente, não tá preparada para isso.
Pra você que tá escutando ou assistindo a gente, que se enquadra, né? Que fala, putz, você tá com essa... Criou essa consciência do... Pô, eu tô fora de forma, eu tô obeso. Time, não é fácil. Não vai ser fácil. Não dá pra vender essa ideia que vai ser fácil. É todo um processo. Não é fácil. A gente entrou no desafio de ficar 30 dias sem açúcar. Você já tava 90, né? 90 dias. É que a gente tá hoje 30 dias. Vocês não têm ideia. Eu tenho sonhado que eu tô comendo doce. Tipo, é bizarro. Eu tô sonhando que eu tô comendo brigadeiro. Eu falei, É igual falar assim, você é muito tanto. radical. Você é muito radical quando eu falo pro seu filho que se ficar comendo doce todo dia vai ficar doente. Não, eu era doente. Eu tô falando pra ele. Eu mostrei as minhas fotos pra ele. Ele era a mamãe, porque na cabeça dele, ele nunca me viu daquele jeito. E aí eu falei assim, era a mamãe. Ah, porque a tia come. Mas a tia toma esse remédio. Você quer tomar remédio? Ele detesta. Você quer tomar remédio? Não. Então, assim, é mostrar pra ele desde já o que é saudável e o que não é. Então, assim, até a gente assiste o programa Quilos Mortais com ele. Porque ele tá vendo aquelas pessoas morrerem. É impactante. É pra ser impactante. Porque se fosse pra ficar passando a mão na cabeça, ele não vinha meu filho. Ele vinha filho de outra pessoa. Foi ele que escolheu. E aí eu falo pra ele, assim, aí a gente tá assistindo e ele fala, não pode comer besteira todo dia, né, mãe? Só de vez em quando. Só de vez em quando. No aniversário dele, quem escolheu ficar sem açúcar fui eu. O aniversário dele vai estar lá repleto. Eu vou fazer uma mesa de doce. Eu sei que ele não vai se acabar. Por quê? Eu faço um chocolate quente sem açúcar em casa. Fiz ontem. Um frio de... Meu pai do céu. Vamos fazer o chocolate sem açúcar? Ele falou, faz chocolate quente, mãe? Faço. Ele é saudável? Eu falei, o que a mamãe faz é. Mostrei pra ele com o que eu tava fazendo. Fiz. Ele não tem açúcar ali. Então, o chocolate é amargo. Ele come na boa. Quando vai para um aniversário, ele come 2 brigadeiros, acabou. Você não dá refrigerante pro meu filho? Eu falo o seguinte. Me dá 3 benefícios do refrigerante para uma criança. Me convençam. Ninguém consegue. Não tem. Água. Água. Gás. Se eu tô colocando gás para fora, não tenho por que colocar o para dentro. Açúcar, também não tem. Adoçante, por que eu vou dar adoçante para criança? Então, não tem. Então, assim, o máximo que ele vai tomar é o suco. Mas ele vai tomar água primeiro. Você é muito radical. Não, porque eu ensino ele a escolher. Então, quando ele vai para a escola, ele fala, mãe, hoje a gente comeu um pão. Mas eu comi um pão porque eu comi não sei o quê, porque eu comi não sei o quê. Ele tá aprendendo. Não é um terrorismo. Ele vai para as festas da escola... Tá lá, tem pão de queijo, tem pipoca, tem não sei o que, tem não sei o que. Ele vai comer. Quando tem salsicha, filho, isso aqui dá dor de barriga. Você vai querer comer? Não. Então tá bom, então vamos comer outra coisa. Ele tá lá, ele sabe fazer as escolhas já. Ele já sabe o que é saudável e o que não é. E quando ele não sabe, ele me pergunta. Mercado, a gente desfila o mercado inteiro. Ele vê que eu não pego o que tá na prateleira, que tem saquinho. Aonde a gente para? E ele vai junto pra comprar o hortifruti. Então, assim, é colocar pra dentro da atividade dele de uma hora vai ser você que vai escolher isso aqui. Ele vai lembrar, minha mãe comprava isso. Minha mãe escolhia isso. Minha mãe faz lista de mercado. Ele desenha a lista de mercado. Ele desenha a fruta que ele quer. Às vezes é a fruta cara. Eu compro pra ele, né? Porque, vamos combinar, a criança quer comer pitaia. A criança quer comer kiwi. O quilo do kiwi tá, né? Mas eu falei, cara, pra ele vai valer a pena, porque ele escolheu a fruta ali. Então, isso faz de diferença, sabe? E aí eu não deixo eu romantizar. Fulano tá gordo. Filho, pois é, fulano. Ele fala da professora. Minha professora tá dodói, mãe. Ela come muito. Eu falo, só que você não precisa falar isso pra ela. Ela já sabe. Você não precisa falar. Ela sabe. A gente não pode ficar assim, né, mãe? Não pode. A minha vovó tá dodói, né, mãe? Sua vovó tá dodói. Você viu quanto remédio que ela toma? Então, ele já tem uma consciência da forma dele, mas tem. Acho que é importante ressaltar, assim, não tem como fugir. As crianças, os filhos vão ser reflexo dos pais. Em casa eu tenho um exemplo nítido. O Davi nasceu, que é o meu mais velho, numa fase em que eu e a Pri, minha esposa, a gente comia muito errado. Então, o Davizão, ele é do doce. O Arthur e a Laura já é de uma fase onde eu e a Pri já estávamos comendo muito melhor. Então, a Laura e o Arthur, são da fruta, comem muito e tal. E, engraçado, quando bom, beleza, vou fazer o desafio, vou começar, a Pri quer fazer, eu tô dentro, eu falei, vamos ver se as crianças querem, né?
E convidamos, né? Os dois meninos são muito competitivos, ó, vai rolar um desafio. A gente vai ficar 90 dias sem comer açúcar, sem comer doce. O papai e a mamãe, vocês querem? 90 dias? Falei, 90 dias. É um desafio. Não vai ser fácil, né? Eles toparam, eles entraram. Passou um tempinho depois, o do meio, que é meio fora da curva, ele veio assim, pai, eu lembrei que vai ter aniversário da Tata, que é a prima. Será que eu posso comer doce nesse dia e depois ficar um dia a mais? Mas pode. Tá negociando. Pode, né? Pô, eles são criança. Exatamente, aí é que tá. Mas os dois, o Davi e o Arthur, estão até hoje 30 dias sem comer doce. E, tipo, numa boa, ontem fomos no aniversário da minha cunhada. Bolo, rodízio de pizza doce e tal. Eles até sentem vontade ali na hora. Falam, se você quiser comer, come, vai perder o desafio. Eles, não, vamos ficar sem. Falei, logo passa a vontade. Tá dando Vai beber agora. água. Logo passa. A Laura comeu no dia dos avós na escola um bolo de cenoura. Aí eu perguntei lá, e aí, como foi a escola? Tudo bem, falei, comeu doce? Ela não. Eu falei, mas não teve parabéns pro dia dos avós, que os avós foram buscar na escola e tal? Teve bolo de cenoura. Eu falei, você comeu bolo de cenoura? Eu falei, comi. Ela falou, eu comi bolo de cenoura. Eu falei, lá. Mas bolo de cenoura tem açúcar. Dela, verdade? Ela não se ligou. Ela não se ligou, né? Eu falei, então, tá tudo bem, você fica um dia a mais, né? Você puxa mais um dia. E eles super encarnaram isso do desafio também. Então vai muito do exemplo que tem dentro de casa. Então você que ainda não tem um motivo para cuidar da sua saúde, tem filho, tá aí. Faz eu pelos faço filhos. coisas assim que acaba estimulando ele a querer comer as outras coisas. Então, primeiro que a introdução alimentar dele fui eu que fiz, eu tive esse privilégio. Então ele comia todas as frutas do jeitinho dele. Então era do jeitinho dele. Mas hoje, por exemplo, filho, vamos fazer fruta no palito? Que ele chama de churrasco de fruta. É o que ele fala lá. Aí eu comprei palito de bambu, corto lá os carambola e faço só de estrelinha. Ele acha o máximo. Então assim, por quê? Porque aquilo se tornou lúdico na vida dele. Então, qual vai ser a sobremesa? Porque ele quer chegar em casa, ele abre o geladeiro e quer comer fruta, né? Automaticamente, ele faz... né? Não, a gente vai jantar primeiro. Porque, inclusive, a fruta em excesso é frutose pra caramba. Então, filho, a fruta é sobremesa. Sobremesa a gente come quando? É sempre na pergunta. Ele responde, porque daí ele toma consciência. Mas, de manhã, o que ele come pra ir pra escola? Abacate com whey. Ele come abacate com whey, ele come chia, ele come psyllium, ele come o que tem em casa. Ele come castanha, ele come macadâmia. Ontem, inclusive, cheguei com as bolinhas de macadâmia, ele já olhou e falei, dá só uma segurada aí, que essa é minha. Então, assim, ele tá acostumado. Esse é o ambiente que ele vive. Quando ele vai para outros lugares, vai na casa da minha tia, que ele chama de vovó. Ele olha para mim e fala assim, a vovó vai fazer bolo. Eu falo, primeiro você vai almoçar. Primeiro você vai comer. Então ele vai comer tudo que tem que comer antes. Quando ele vai comer o bolo, ele vai comer às vezes meio pedaço. Porque eles ainda têm saciedade. Agora, a galera aí que romantiza, que não tem mais o tic-tac da saciedade, que come até os tampos, esse é o problema. Não teve quem falasse, opa, agora não. Então ele vai para um aniversário, quantas vezes? Ele vai ter o aniversário dele, dia 31 de agosto é o aniversário dele. O que a gente vai fazer? Ele vai almoçar antes de começar. Então ele não vai de barriga vazia para um aniversário cheio de doce e falar, vai lá, filho, se descabela porque hoje é seu dia de se estragar. Não é isso. Hoje é seu dia de viver a felicidade ali. Então ele quer que faz palito de uva, porque ele quer que todos os amigos dele comem palito de uva, ele quer o churrasco de morango, ele quer... E tá tudo certo. Então ele, sabe, existe aquela coisa dele entender que é no dia do aniversário, mas ele vai almoçar. Então, tem o normal. Mas o normal pra galera hoje em dia é deixar os filhos nas telas, comendo sem olhar pro prato, sem ter noção do que tá comendo e do mais fácil. E não é o mais fácil. Não, e assim, realmente é muito mais fácil você abrir um pacote de qualquer coisa do que ir lá cortar ou descascar, enfim, montar uma fruta. Exato. Pra criança. Mas, turma, esse é o trabalho. Tem que fazer. Quando a gente levou ele no zoológico pela primeira vez, eu cozinhei 10 ovos de codorna, temperei, levei num potinho, cortei as frutas um dia antes, deixei todas prontas. Ele tinha fome, tinha fome. O menino passou fome e eu também não gastei dinheiro. E eu sabia exatamente o que ele estava comendo. Mas isso é difícil, então não escolha ser pai e mãe.
Porque se você não gostou da criação que você teve, porque hoje você é um viciado, não faça com seu filho o que fizeram com você. Só que seus pais não tinham acesso. Muitas das vezes você tem. Então é uma escolha sua perpetuar o que tá errado. Então não reclame. Não reclame. Sabe? É minha visão, assim, de pai, mãe, é exemplo e quem cuida. Não tem jeito. Olha, Mari, a pergunta do Mickey rendeu, hein? Tá... Eu acho que a gente tava subjugando o Mickey. Mickey polêmico. Mickey polêmico. Ó, agora a gente vai pivotar as perguntas aqui, tá? Tá. Eu acho que você voltou do Quênia num dia, no outro a gente tava junto. Foi quase isso, né? Foi quase isso. Horas ali que você tava no Brasil. E eu peguei você meio pirada, assim, com as coisas que tinham acontecido no Quênia, com tudo que você tinha visto e tal. E conversamos um pouco aquele dia, e eu fiquei também... Vira e mexe, eu tô conversando com alguém e eu conto das coisas que você me contou, sabe? Quênia. Fala um pouco mais pra gente dessa experiência. Assim, só contextualizando, a Isa foi fazer um camp no Quênia de corrida, junto com a Ademir Paulino. Foi. Onde todos os anos ele faz essa experiência anual. de levar brasileiros lá pro Quênia. É uma viagem que ele promove, uma experiência de estar lá. Ele é muito querido lá, ele conhece tudo lá, então tem uma segurança muito grande de ir com ele. A Isa teve esse privilégio de estar indo com ele lá e me contou algumas coisas. Contei, como que foi essa experiência? Eu tive muita sorte mesmo. Eu falo que essa experiência de ir pro Quênia só perdeu pra maternidade. Então foi assim, acho que nenhuma viagem que eu fizer na minha vida vai ser tão transformadora quanto, porque eu nunca tinha visto tanta pobreza de perto. Então assim, não vim de uma infância maravilhosa, que eu falo que eu queria tanto ser criança de novo. Eu não. Eu dei graças a Deus que eu cresci. Mas ali eu vi assim, a gente é muito disparado em tecnologia, dinheiro, eles são disparados em humanidade. Então eles tiveram muito mais para acrescentar na nossa vida do que a gente a eles. Então não foi uma corrida, vamos lá correr com os caras. Então, primeiro que eu tive o privilégio de ganhar em sorteio, essa viagem. Pensa numa pessoa, assim, eu tive com a Isa em diversos momentos em que ela foi muito sortuda. Até no livro, lembra disso? A gente estava junto. O prefácio do livro da Isa foi escrito nada menos pelo Joel J. E eu estava junto no dia. Foi um negócio absurdo, assim, super legal. E ela também teve a sorte de ganhar a viagem pro Quênia. O Ademir estava em lançamento, eu entrei no lançamento dele. E os 20 primeiros que fizessem a matrícula da escola da corrida queniana, que inclusive ele está em lançamento de novo. Estou aqui pensando, né? e aí ele sorteava, né? Então era a viagem para o Quênia com tudo pago, e quem não pudesse ir, às vezes por causa da data e trabalho, era R$10 mil no Pix. Cara, vale muito mais R$10 mil no Pix, que cai na conta e voa, né? E eu falei, não, vamos lá. Eu olhei pro meu marido e falei, se eu ganhar a viagem, posso ir? Porque assim, cara, tem que ter... Eu vou ficar 15 dias longe da vida toda, de tudo. Eu vou estar incomunicável muitas das vezes. Vai, né? Tipo, e aí, o que eu vou fazer? Então tá, então beleza, ganhei a viagem. Nem ele acreditou, eu, tipo, não acredito que ela foi sorteada, puta merda. Aí eu fui. Aí, primeiro, são 40 horas de viagem até lá, então é muito, assim, é desafiadora. A viagem em si é desafiadora, nunca tinha saído, eu só saí do país quando a gente fez um cruzeiro, e eu não tinha filho ainda, meu filho estava na barriga, então era mais fácil, né? Então, assim, pra mim foi, meu Deus, eu vou viajar internacionalmente, primeira vez, sozinha, e eu conhecia 3 pessoas do grupo de 28. Então, era muito pouco, assim, mas eu não tinha... O maior contato que eu tinha era o Ademir, mas eu nem tava treinando com ele. Então, era uma coisa assim de... Ai, senhor, vamos. Então, era daqui pra Doha, de Doha pra Eldoret, de Doha pra Nairobi, de Nairobi pra Eldoret, e Eldoret pega uma van mais 2 horas pra frente. Então, assim, foi essa viagem toda. Quando a gente chegou lá, é assim, claro que você chega... Capital é diferente, né? Então, o aeroporto é um pouquinho mais equipado. Quando a gente chega em Eldoret, é aquela coisa de... Nossa, não tem nem café, tem nada. Vamos comprar chip.
Era só um lugar, só aceitava dinheiro e era aquilo. Falei, Ih, já começou, aqui começou o diferencial da viagem. Já começou a experiência. Aí, vamos pegar o ônibus. O que você espera do ônibus? Ah, a gente já imagina, ônibus ar-condicionado, não sei o quê. Não sei. Mal tinha assoalho. Aí eu, que beleza. E era assim, esse ônibus que a gente pegou, nós éramos privilegiados, porque ninguém anda de ônibus lá. Então, se a gente estava andando de ônibus, é porque, opa, chegou o turista na cidade. Então, a gente passava, tinha duas coisas, né? Primeiro, estava de ônibus e era um monte de branco. Nós éramos os únicos na cidade inteira. Então, a gente passava, era meio que todo mundo parava pra ficar olhando, assim. Eu falei, gente, a gente virou um ponto turístico. E pra piorar, a gente chegava e todo mundo descia do negócio de tênis. Lá eles só usam tênis para correr. Não usam tênis dia a dia. Então eu percebia os olhares assim de ela tá usando tênis para andar na cidade. Eu mal tenho tênis para correr. E a gente começou a se policiar quando a gente ia sair, a gente começou a usar chinelo, porque isso eles nunca falaram nada, mas o olhar de eu sabe, nossa, eu queria ter esse tênis para poder correr e você tá aí macetando onde não é, sabe? Então assim, era muito discrepante. As crianças não ter supermercado grande. Olha o Pague Menos aí. Não tem. Lá não tem. Não tem. Porque o que a gente reparou? Quando a gente entrava nas merceariazinhas assim de bairro, primeiro que não era de um queniano, era de um árabe. Então, assim, o queniano trabalhando, mas o árabe é dono. Então já tinha essa sensação. E aí a gente entrava, eram muitas porçõezinhas individuais das coisas. Então, maciante Downy de sachê. Eu nunca tinha visto na minha vida. E aí a gente começou a perguntar. Eu falei, eu quero saber por que é de sachê. O que é diferente? Porque lava roupa de uma forma diferente, sei lá. Não. É porque só tem o dinheiro do dia. Então era aquele impacto, assim, de olhar e falar, nossa. Então não é porque não é legal comprar 1 litro, é porque não tem pra comprar 1 litro. Ou eu compro o sachê, se sobra. Porque é a comida. Então eles começam a trabalhar ali muito cedo. Aí a gente foi olhando, criança trabalhando junto com os pais é normal. E a gente começou a ver umas coisas assim que eu acho que isso é a população lá que eu acho que deixava a gente até mais seguro. As crianças seus filhos estão andando na rua. Eu não tenho nada a ver com seus filhos. Eu sou um adulto. Eles estão andando do meu lado porque eles estão indo pra escola, eu sou responsável por eles. Então todo mundo é responsável pelas crianças. Então, as crianças, quando estavam andando perto da gente, sempre tinha um adulto prestando atenção. O que eles estavam falando com a gente, comunicação. Então, parece até ser mais seguro deixar as crianças soltas do que aqui. Porque aqui, filho é meu, eu não vou ficar, porque se vira aí, fulano que deixou, tá vendo? A criança sumiu porque a mãe não tava junto. E lá não tinha isso. Então, esse foi um impacto, assim. Impacto econômico, porque só tinha um banco na cidade. E para eu poder, vamos lá trocar dólar, né? A gente chamava de dinheirinho lá. Quer? E agora? Shilling. Eles usam shilling, ó. Vamos trocar. Eu preciso de um queniano. Eu não posso simplesmente ir lá trocar. Então eu tenho que ter, tipo um CPF que eles têm lá. Ele tem que me acompanhar, porque o banco é estatal. É tudo diferente. Não tem maquininha de cartão. Ninguém tem cartão. Vou passar o cartão. Esquece, você não vai ter cartão. Não vai passar. Então, várias coisas. Isso em Item, né? Que é a cidade que a gente ficou. E quando a gente chegava no camping, é como se a gente estivesse no hotel 5 estrelas. Porque a gente tinha tudo. E aí o povo, como é que era a sua alimentação? A gente só tinha proteína animal 2 vezes no dia. Que era no café da manhã quando voltava. Limitado a 2 ovos cozidos. Então, assim, tinha pão que elas faziam. Era maravilhoso. Pão, geleia, pasta de amendoim, tudo feito por elas, lá dentro do camping. O leite da vaca direto. Tipo, era tudo muito natural. Tirou da vaca, colocou lá, a gente bebia. Era isso. Beleza. Só que, quando a gente vai ver que... por que eles comem tanto carboidrato assim? Porque não tem proteína. Não tem geladeira. Então, a gente tinha geladeira no camping, era uma geladeira no camping inteiro. E assim... Só a gente estava em 28 pessoas. Aí tinha os franceses, tinha os italianos, tinha uma moça treinando que eu acho que ela ia pra Olimpíada, acho que era norueguesa, não falava com ninguém lá, bem, né, bem antissocial. Assim. Bem na dela. Mas quando você fala camp, Isa, o que é um hotel lá? É um...
Vamos lá, para a pessoa entender, é como se fosse uma pousada com vários quartos, com várias suítes. E cada suíte cabe 2 pessoas. Então, tem sempre 2 camas. O Ademir separou a gente entre homem e mulher, né? E só o único que ficou misturado era um casal. Então, eles estavam juntos e ok. O restante era a gente... Então, assim, conheci a Mel, que tem uma assessoria de corrida. Ah, você vai ficar com a Mel. Oi, Mel, prazer. Prazer. Minha colega de quarto durante 15 dias. Espero que a gente se dê bem. Basicamente era isso. E aí tinha assim, mas não é algo de luxo. Só que era de alvenaria. Então, o nosso ainda era melhor que da Nike, era melhor que da Adidas. O nosso camp é top de linha. Tinha uma piscina olímpica, sala de musculação, a gente tinha tudo equipado, tinha sauna, tudo. A gente só não tinha como lavar roupa. Lavar roupa era na mão mesmo, no geladinho lá. E não tinha, assim, um tanque, né? Era direto no... Chegou do treino, lava a roupa porque vai chover e você não vai ter roupa. Vai lavar seu tênis porque não vai ter tênis. E era assim. Só que essa é a condição que os atletas de elite vivem. Então, a gente foi visitar o camping que é profissional da Adidas. É um banheiro para todos. O nosso ainda tinha uma suíte. Aí o cara, pô, dependendo das nossas doações para treinar. Mas você não é patrocinado? Não, eles recebem quando vão correr aquela competição. Do contrário, eles testam os tênis pra gente usar aqui. Então, quando a gente via que, pô, por que os tênis lá eram tão baratos que a gente comprava de alguns comerciantes locais ali? Porque meio que eles vendem por um preço de banana. Então, assim, tem 30 atletas da Nike. Quantos foram para a Maratona de Paris? 3, 6 no máximo, que é o que o Quênia pode mandar. São 6, né? 3 lead... Masculino. E tem os reservas. Então, vai 6. Vão 6 atletas. Manda roupa pro 6. Manda tênis pro 6. Voltou, ganhou? Que bom que você ganhou. Porque eles voltam, e como eles ficaram aquele ciclo todo só treinando, eles voltam e dividem o dinheiro com o restante que tá lá. Não sobra nada pra ninguém. Então, você vê com o atleta. Cara, você olha e fala, meu Deus, por que eles estão aqui? Então, porque é o meio que eles têm de ganhar a porta pra fora. Basicamente é isso. Então, assim, o Quênia em si vive da agricultura, de café, de outras coisas, mas os atletas são todos. Eu brinco que a gente foi comprar tomate, porque não tinha tomate. No Quênia, lá onde a gente estava no camp, vamos comprar tomate da mulher. Porra, mal vontade de comer tomate. A gente só comia repolho o dia todo. Aí ela começou lá a conversa de... vocês têm maratona e tal? Todo mundo, né? A gente tem maratona, já uma conversa em comum. Quanto tempo vocês fazem? Aí eu toda me achando, 3 horas e 45. Ela, what? Na cabeça dela eu tinha feito uma ultra. Aí eu falei, não, maratona, 42. Ela, 3 horas, ela é iniciante, né? E eu, sim, iniciante. Ela vende tomate e tinha uma maratona para 2 horas e 26. E assim, você olha para ela e fala assim, mentira. E aí, o cara que dirigia 2 horas e 12, mas ninguém olha pro cara porque ele não tem a presença que os outros que estão lá no Camp X têm. Porque é muita gente muito rápida. Porque eles fazem desde pequeno. Eles vão pra escola correndo, vai buscar pão correndo, vai fazer as coisas correndo. Então, tudo que eles fazem é correndo. E aí era muito louco, porque a gente vai... Treino de fartlek. A gente dá alma, busca alma, vai a alma, busca alma, né? As crianças do nosso lado correndo e dando risada. E eu falei, não é possível, eu tô aqui me matando. E a criancinha assim, Então eram umas coisas que... E essa simplicidade deles, assim, a criança tava correndo muitas vezes do nosso lado descalço. E a gente dando tudo da gente, com tudo quanto é equipamento, com tudo não sei o quê. Se para pra falar, não, eu tô fazendo completamente errado. Então essas coisas, assim, me deixaram bem... Principalmente as crianças, né? As crianças eram... Isso tocou. Era de cortar o coração. Qual que é a história que mais te marcou lá? Eu sei que tem várias. Tem. Mas escolhe... Não sei se escolher uma é judiar de você, mas assim, conta quais as que mais te marcaram. Existe um fato naquela cidade de Item que a gente estava, que eu não sei se é o Quênia todo, mas lá que as crianças elas vão para a escola e os pais têm que provar que tem renda para comprar shampoo. Do contrário, eles têm o cabelo raspado.
Então, todas as crianças tinham o cabelo raspado. Então, ó, a gente, quando chega lá, então imagina, a gente com os cabelinhos assim, né? As meninas ficavam muito tocando no nosso cabelo. Aí, quando eu olhei, não era mais só nosso, era do Ademir também. E aí, eu falei, cara, não é normal pra eles, porque eles são todos carecas. Aí eu fui fazer a pergunta, aí o Ademir explicou isso e o cara lá que tava explicando pra gente as coisas do lugar também. E aí as meninas, assim, ficavam encantadas, porque elas não podiam ter o cabelo. Porque os pais não têm dinheiro pra comprar shampoo. E era meio que, assim, entendido, porque a higiene era o segundo plano. A comida é o primeiro plano. Então a gente tava brincando com umas crianças assim, e meu colega foi tentar pegar a cana de açúcar de um menino. Ele tava chupando cana 1 ano e 3 meses. Muito pequenininho. E o outro tinha 3 anos, que eu achava que tinha 1 ano. Porque muito, assim... E aí ele começou a ficar bravo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, né? Para. E aí o cara falou, que é o café da manhã dele. Era um toco de cana de açúcar. Era um menininho. E aí, automaticamente, você lembra o que você faz pro seu filho? Tô eu aqui reclamando do preço do kiwi. Sabe? Então, nossa, ali começou a me dar um choque, assim, de... Meu Deus, essa criança de fato tem fome. E aí tinha, assim, no mesmo lugar que a gente foi, era uma ONG... que eles fazem moradias para as mães que acabaram ficando solteiras, que o pai que foi para a guerra morreu. E assim, uma mulher que estava lá, 29 anos, 8 filhos. E o filho mais novinho, assim, pequenininho, e o pai morreu. E assim, ela tava... E assim, por mais que tivesse a moradia que eles conseguem entregar, parecia uma oca. E tudo que ela tinha estava do lado de fora. Era a louça que ela tinha lavado. Assim, a roupa era a roupa do corpo, um pouco de roupa em cima de uma cama de palha. Aí você começa a ver assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então eu comecei lá eu saí assim, eu tenho demais e faço de menos. Eu tenho demais e faço de menos. Então eu voltei com umas coisas que eu não compro. Shampoo caro, não compro mais. Eu não preciso disso. A gente pode viver com muito menos e conseguir fazer outras coisas, que às vezes a gente gasta dinheiro à toa e não tem noção. Então lá eu falei que que eu não senti falta? Eu fiz uma lista lá, que eu tô escrevendo o segundo livro, né, de lá. E aí eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu não senti falta, assim. Então tinha muita coisa que eu falei, cara, não preciso disso. Então, pra mim, assim, o Quênia foi uma referência de te trato muito bem e não é dinheiro. E assim, o que mais me chocou no país de tudo foi como a gente foi recebida como mulher lá. Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, eu não corro aonde tiver mato sozinha. Eu não vou. Mas não dá. Impossível. À noite ainda? 6 horas da manhã? Mas nunca. Lá, a gente foi correr na floresta com os negão que a gente nunca tinha visto na vida, porque eles davam completamente a segurança. Então, eles tratavam a gente ainda assim... Nós corremos com vocês, e não vocês com a gente, porque a gente sabe que vocês são mais lerdos, né? Em outras palavras. Só que essa era a segurança, assim, esse respeito de... Eu não tô aguentando. Levantava, mas não tô aguentando. Eles paravam, buscava a gente, levava. E tava dando respaldo. E não é porque a gente é turista, porque eles não tinham obrigação nenhuma. Eles não eram do camping. Eles não estavam recebendo nada. Eles já fazem isso sozinhos. Eles pararam a rotina para correr com a gente. Então era uma coisa assim de... uma recepção... No Brasil não existe. Não existe. Eu lembro quando você voltou, você me falou uma frase. Você lembra dela? Eu tenho tudo... Eu tenho tudo que eu preciso e faço menos do que posso. É isso aí. Fala, repete. Eu tenho tudo que eu preciso e faço menos do que posso. Isso aí, eu lembro que você falou isso para mim. E não era de corrida? Pois é. Então, assim... Os treinos era muito conectivo. Uma coisa que a gente aprendeu lá foi confiar no outro. Eu não conhecia ninguém. Eu não falo inglês. Então, assim, eu aprendi a falar umas coisas lá em inglês, porque eles se comunicam em inglês e Swahili. E acaba que você tá 15 dias ouvindo só inglês, que você é meio que obrigado a se virar. Então, fui fazendo ali, mas no meio de um treino de floresta, a comunicação era corrida. Então era, olha meu pé e me segue. Eu não sei onde eu vou parar, indo no meio de uma floresta. Então era olhar pro pé do pacer e ir com ele. E assim, tanto que o Júlio, foi um dos professores que foi com a gente, ele falou assim, você tava tão conectada com o cara que ele pisava na pedra X, você também, assim, foi...
Eu entreguei minha vida aqui, espero sair vivo e vamos, que eu tô confiando em você. Chuva, a gente atravessou o rio, várias coisas, e o cara levando a gente em segurança o tempo todo, perguntando se a gente estava bem, se a gente precisava de água, se precisava parar, se não precisava parar. Ele sempre muito preocupado. Então, a comunicação era corrida. Então, o corporal respondia muito mais do que qualquer outra coisa. E a rotina de treino? Treino, descanso, alimentação? Então, a gente treinava, são 6 vezes na semana. Domingo, para eles, é religioso mesmo. Então, eles sempre vão em igreja. Então, a gente acabou até, como tinha o documentário mental lá da Olímpicos, a gente fez para assistir no dia que eles não tinham nada. E aí, assim, segunda-feira é o dia que eles fazem uma rodagem. Então, geralmente a gente tinha 10, 12 quilômetros. Aí, na terça, é o treino de pista. Dá tudo. E aí, assim, ver os caras fazendo 100 tiros de 1.000 metros. Era olhar... Não é possível. É ver os caras fazendo tiro de 1,50 para 1 quilômetro. Aí você fala que não é possível. É ver fazer menos de 1 minuto 400 metros. Era doideira. Aí na quarta-feira tinha mais uma rodagem. Então ficava entre 8 a 15 quilômetros, dependia do grupo. É sempre em grupo, nunca sozinho. Aí na quinta-feira era o fartlek, que também era sempre na terra. Então todos os treinos, na verdade, eram na terra. Mas esse era o mais difícil, porque existe lá um lugar que eles chamam de Boston, que é Jesus amado. Você rezava para fartlek, a parte da corrida tá no... Nunca dava na descida. E a sexta-feira também tinha uma rodagem, no sábado é o longo. E tem os caras que fazem o longo de 42, 46, cada um no seu lá. A gente geralmente fazia 18, 20, entre 18 e 20. E teve o treino longo da floresta, era na floresta mesmo. Florestão fechado, mata fechada, e eles vão desbravando para você ali, pra você ir passando. Então, vamos confiar. Eram subidas intermináveis, assim, de 700 metros... E a gente já estava a 2.400 de altitude. Então, já tinha uma pressão, assim, de respirar. Doía muito o nariz de respirar. E puxava o ar, às vezes o ar parecia que não estava vindo. A primeira semana foi uma adaptação. E a segunda, eu já estava fazendo 2 treinos por dia. E aí, todos os dias, tem o funcional à tarde, ou alongamento, ou mobilidade, ou outro treino. Então, algumas vezes, a gente acabava saindo para treinar, para fazer corrida 2 vezes no dia. Então, era assim, é o melhor dos mundos pro corredor. Porque você acorda, treina em jejum, aí volta do treino, toma café, descansa. Almoça, descansa, treina, descansa, come, dorme. Acabou, era isso. Aí todo dia. Então, eles falavam pra gente ter um mantra lá. Que é, acorda, treina, come, descansa, repete. Acorda, come, todo dia. Só que eles não entendem, na cabeça deles, que a gente trabalha com outra coisa. Porque lá o trabalho é correr. Então era assim, que vocês só fazem isso, tipo, rápido, uma vez no dia e acabou. E aí? Ah, não, é porque eu trabalho com tal coisa. A gente começou a se comunicar, eles, nossa, tipo, que rotina de maluco, né? Então eles começaram a entender que esse não é o meio de nossa sobrevivência, mas para eles sofre um choquezinho, assim, de como assim? A corrida não é... Vocês não têm isso de profissão. Então, era isso. Mas era o melhor dos mundos. Fala aqui, eu senti falta. Eu senti falta, assim, uma saudadezinha deles. Mas eu sabia que ia voltar, então... Falei, olha, tá muito legal aqui. Eu não tenho criança para levar pra escola, eu tô dormindo. E é assim, como não tem muita iluminação na cidade, não tem tecnologia, não é essa vida. 9 horas da noite, fechou o camp. Apagou a cidade. É hora de dormir. É hora de dormir real. Todo mundo, assim, o máximo que a gente fazia, que no camp tem um clube. E aí eles servem, tem uma cerveja ruim e servem chá de gengibre. Era o nosso, vamos tomar chá de gengibre e voltar. Então, assim, 9 horas, vamos voltar. E aí todo dia chovia, tinha assim, todo dia tinha bicho pra gente matar no quarto. Pô, aranha que não acabava mais. Meu quarto tinha um ninho de aranha. Então, a gente não tinha como matar o ninho, porque não tem detefon, não tem nada. A gente começou a pegar e colocar toalha onde a gente... tem um buraco, põe toalha. Porque daí o bicho não vai sair de lá, a gente também não sai daqui, e é isso. Então, era isso, assim. Então, a gente teve colega que acordou com uma salamandra nas costas morta.
Verdade. Desse tamanho, assim, o negócio. Aí quando ele mandou a foto no grupo, eu falei, meu Deus, eu não vou... Nossa, eu não dormiria mais nesse quarto. Aí o Ademir, é a natureza, gente. Vocês que estão no lugar errado. Eu falei, que puta merda, que natureza o quê? E eu tenho medo de grilo. E tipo, tinha trocentos grilos na frente do meu quarto. Então todo dia eu saía rezando pra não ter grilo. E quando tinha, eu mandava a Mel ir na frente. Vai, tira o grilo, que eu não consigo sair. Mas eram assim... meio do mato real. Então, a gente dava graças a Deus aos gatos que tinha do camping lá, que ficava matando os bichos. Essa era a parte boa. Ó, momento corrida agora, eu vou colocar o meu óculos que eu ganhei de presente. Olha, abri a caixinha certa. Ah, é? Não, esse Esse é é da Mari. É. Esse é da Mari. Ô, Mar, qual que é o momento corrida hoje? De quem que é? De que prova que é? Meia de pira, então. Eu vou... Ryzen 21K, meia maratona de Piracicaba, ó. Ficou bom aí, Mar? Vai rolar no dia 8 de dezembro. Isa, momento corrida aqui. Você escolhe a porcentagem de desconto que a gente vai fazer enquanto ainda rola. Tem ainda 2 perguntas que a gente vai fazer pra Isa. Vai ter que ser rápido. Sacana. Eu posso escolher, tipo... Pode escolher. Ser muito legal? Pode, você que manda. Ser, tipo, 100%? Você quer 100%? Ah, Você que escolhe. Não, vamos lá. Vamos ser justos, porque eu sou empreendedora, eu sei que precisa girar a roda. Peraí. Ó, eu vou ser muito justa. Eu escolhi a data do meu aniversário. 28%. 28%. E hoje a gente tem aqui com a gente a Júlia, que está acompanhando o podcast. E a Júlia, vou até contar aqui pra galera. A Mari tá saindo. A Mari não vai ser mais nossa coordenadora de marketing. Ela é nossa... Tá para assumir toda a gestão da Chelsea. Vai ser nossa gestora. E a Júlia, que puxou a cadeira da Mari, que vai ser a nossa coordenadora de marketing. E a Júlia não sabe disso, né? Vou jogar batata quente pra ela. Quantas inscrições a 28% a gente vai liberar para meia de pira, para Ryzen 21K, meia maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 8 de dezembro. Vai, Ju, quanto? 30. 30 inscrições. Nossa, começou bem, hein, Tá Mar? vendo? 30 inscrições com 28% de desconto até o final do podcast, certo? Então tá, normalmente não, né? O podcast é lançado de quinta-feira às 8 horas e até terminar ele vão ter... Quantas vagas você falou mesmo, Ju? 30. 30 vagas a 28% e o cupom é Isadora Correr? Isso? Como Pode você ser. quer que seja o seu cupom? Pode ser. Eu gosto desse. Valendo? Valendo, então o Mickey já habilitou o cupom. Ah, eu vou vir fazer. As eu tô 30 fazendo uma meia primeiras pessoas. por mês? E aí, você vai correr a meia, não vai? Vou fazer uma meia por mês? Vai voltar pra Não- Piracicaba. Vou voltar, não tinha meia ainda em dezembro. Ó, vamos voltar pro camp do Quênia. Eu acho que o Ademir... Ó, Ademir, a gente tá fazendo uma baita divulgação do camp aqui. A gente podia mandar o Mickey pra cobrir lá. Seria, Mickey? Mais fácil. Fácil? Você não teria medo de grilo? Não, vai na motinha lá. A motinha é tranquila. 4 pessoas numa moto. É tranquilo. Sem capacete. Ademir, leva o Mickey, ele faz uma cobertura, a gente sobe... Nossa, ia ser da hora um vídeo no YouTube, nossa. Fala time lá. Ó, É mesmo? Ia ser bem legal. Dá pra fazer lá. Tem estrutura pra fazer podcast. Dá pra fazer. Sim, vocês levando a estrutura. Claro. Olha lá, o Marcelo e o Rogério já animaram também aqui. Pra ir. Uma pergunta. Puta, eu acho que eu já sei a resposta dessa, mas eu vou perguntar. O que mudou na Isa antes, né? O que a Isa tinha antes e depois do Quênia? Do Quênia? O Nossa. que mudou? Olha. Antes do Quênia, eu me achava só corredora e ok. Só, tipo assim, pra mim. Eu corro pra mim. Depois do Quênia, principalmente coisas que eu ouvi de treinadores lá. Porque assim, eu tava um pouco mais acima do peso, que em 2023 eu dei uma descambada, né? Fiquei só trabalho, e eu engordei 12 quilos ano passado. Então eu tava num projeto de preciso emagrecer. E aí, olha como é importante a gente não ter o mimimi.
Imagina que um treinador da elite no Quênia olha pra você e fala assim, você tem talento, você só precisa emagrecer uns 15, 20 quilos. Se eu tivesse dodóizinha, ai, nossa, falou que eu sou gorda. Imagina, ia ser uma merda. E aí eu olhei assim e falei, eu tenho o quê? Aí eu achei que tinha entendido errado, porque meu inglês é daquele jeito, péssimo. Aí o Ademir fez assim, atleta, é isso mesmo. Ali eu decidi que não só ia trazer pra mim a ex-atleta, como falei, eu vou desenvolver minha performance. Então, ali, assim, eu ganhei uma identidade que eu não aceitava antes, assim, por me comparar, de falar, imagina, eu tenho uma corredora que eu admiro muito, que é a Alice Yuri. Eu admiro demais. E muitas das vezes eu vi os treinos que ela faz, assim, de acompanhar, porque eu gosto muito. Cara, que impossível. Eu me contava que era impossível. E eu já fiz treinos parecidos com o dela hoje. E veio depois do Quênia, quando eles falam assim, você tem talento, você só precisa ficar leve, porque, pô, né? Não dá. Olha os quenianos, palitinho, né? E aí eu falei, cara, eu vou trazer isso pra mim. E aí foi quando eu decidi, claro assim, decidi, mas precisava só, dessa vez foi um comunicado pro marido, eu vou voltar a treinar. Só que eu não vou voltar a treinar igual eu fazia antes, não. Que eu cheguei a treinar com a Ademir em 2022, mas fazia a planilha online. Falei, eu preciso, pra evoluir, trazer isso pra dentro de mim, assim. E eu acabou que eu virei mais humana. Porque lá eles comparam os resultados deles com eles mesmos. Né? Com o pace do fulaninho, com o pace do ciclaninho, ou igual eu fazia. Nossa, o pace da Alice, sabe? E eu falei, como que eu estava antes? Então, eu fiz a maratona fila agora, de revezamento. Como que eu fui em 2022? Como que eu fui agora? Nossa, eu evoluí. Quase 2 minutos. Para algumas pessoas vai falar, nossa, que merda, 2 anos para evoluir 2 minutos. Às vezes eles levam no Quênia 8 anos para evoluir alguns segundos. Então, eu olhei assim e falei, cara, eu posso isso aqui. Eu posso fazer disso daqui outra coisa que pode fazer parte de trabalho, de verdade. E aí foi quando eu sentei, assim, no Quênia, eu falei, Ademir, se eu voltar a treinar com você, ele falou, primeiro, prova pra mim que você realmente vai treinar. E depois a gente conversa. Aí comecei a fazer, voltei, fechei o plano anual, e aí foi muito igual quando a corrida entrou na minha vida. Não sei como que eu vou fazer. Consegui conversar com o comercial dele, falei, pode fechar, eu vou fazer o anual e eu vou começar a treinar. E tudo conspirou a favor, assim, tanto que hoje eu vou de carona pros treinos todos os terças, quintas e sábados, volto, eu gasto nenhum, só assessoria em si, só que ele começou a olhar de uma forma diferente. E aí é ter essa confiança também dele, de deixar o treinador fazer o trabalho dele. O que lá eu vi muito claro. Porque eu não entendi o trabalho da Ademir aqui, de verdade. Eu falei pra ele, eu só consegui te entender aqui. Porque era assim, como que eu tenho o mesmo treino da fulana que, tipo, voa e eu não? Eu não conseguia entender isso. Lá eu entendi. Lá todo mundo, a cidade toda tem o mesmo treino. Cada um no seu. E cada um vai evoluir à sua maneira com o olhar do treinador. Mas lá eles respeitam. O treinador mandou fazer, não tem mais, que meu, não tem. O cara foi para fazer aquele treino X. Eu falei, cara, eu vou... Então, assim, a ex-atleta de fato nasceu lá. Foi muito essa virada. Uma coisa que você falou que é muito legal, as pessoas tendem a se comparar com os outros. Esquecem de ver o delas. E aí isso acaba desmotivando, porque a gente sempre se compara com o cara que chegou na nossa frente, que, tem um pace melhor e o tempo melhor. E aí a pessoa não comemora, não celebra, tá sempre para baixo e assim por diante. Então, um insight que a Isa trouxe é o seu pace, né? É o seu tempo. Seja 30, 26 minutos os 5 km, seja 40 minutos, seja 50 minutos, seja 1 hora os 5 km, é o seu tempo, né? Busque ser 1% melhor cada dia fim. E né? É sobre isso, constância. Não o que acontece hoje, que eu percebo, que as pessoas olham na internet, é a corrida da mídia, eu vou virar influenciador, né? Então, eu vou começar a correr, porque daí a marca X vai fechar comigo e vai ser muito legal, eu vou postar no Instagram, porque basicamente muita gente faz isso. Mas o correr, de verdade, para você evoluir,
Esquece marca, esquece por que que você corre de fato. E aí, assim, aí você vai, aquilo vai virando uma evolução pra você, e se vier, marca bem, mas se não vier, você continua fazendo pra que você faz aquilo. E aí deixa de ser essa comparação, sabe? Por quê? Porque tem uma galera que se compara, e aí a gente sabe que nem todo mundo tá puro, né? E aí começa a injetar os negócios que não é muito legal, e aí seu corpo tem uma performance que não está preparado, pum, lesiona. Tem uma galera lesionada. E aí você vai ficar um tempão longe da corrida porque você fez o que não deveria. E começou pela comparação. Então hoje eu vejo assim, quantas vezes eu escuto muito, principalmente de mulheres. Nossa, 4º lugar? Pois é, minha filha, 4º lugar geral. Você viu? 3.000 mulheres e eu consegui 4º lugar geral? Nossa, mas não subiu no pódio. Pois é, não deu. A outra foi melhor. Ela estava mais preparada, era o dia dela, ela talvez tenha dormido melhor. Eu não sei como foi a rotina dela. E super fiquei feliz. Mas o que importava é o fulano. Meu Deus. E assim, eu falo com propriedade, porque eu já fui essa pessoa. De me comparar e falar, nossa, eu peguei, antes de ir pro Quênia, corrida da Granado, 8º lugar geral, e não consegui comemorar. Eu saí da prova putaça, porque era até 5º, eu peguei 8º e fiquei puta. Aí eu falei, que isso, gente? Hoje, nossa, 2 que eu bati na trave, eu falei, meu Deus, quase que eu consegui. Só que eu tava assim, eu comigo, como eu estou? Eu estou respirando bem? Eu cheguei morrendo? Como que eu cheguei? Isso foi assim, uma virada de chave completamente. Principalmente lá, né? Os caras com maratona de 2h10 acompanhando a gente no pace de 6 e falando, vai, você tá maravilhosa. Tô vendo minha maravilha aqui. Mas foi assim, esse respeito com a corrida. A parte foi importante também. Miki, há quanto tempo que estamos de podcast? 1h30. Caraca. É o recorde? Será? Acho que é o recorde. Gente, eu falo. Eu gosto de falar. Ó. A nossa meta é que ficasse 1 hora, tá, Isa? Vai ser, time, esse podcast você vai dividir em 2 treinos ou um longão. Boa. Esse pode ser a capa, né? Longão com a Isa. Vou para a última pergunta, tá? Que conselho você daria para quem está começando a mudança de hábitos e está em processo de emagrecimento? Nossa, tem uma coisa que eu aprendi com um convidado do meu podcast. Olha que legal. Nossa, eu esqueci de falar isso, time. A Isa tem um podcast que é super legal. Só leva pessoas legais. Aliás, eu já fui lá. Que é o Maratonando Histórias. Que é muito legal. Eu aprendi lá com o treinador Bruno. Ele é treinador do Ícaro de Carvalho. E ele falou o seguinte: não pode ter 2 erros seguidos. Então não erre 2. O que é não R2? Se você se comprometeu com você de, por exemplo, 90 dias sem açúcar. Pô, teve um dia que eu errei. Não R2. O outro eu não vou errar, então eu vou fazer certo. Então, assim, por quê? Porque quando você tá numa mudança de hábito, primeira coisa muito importante, você entender que nunca o hábito ruim vai sair de você. Pra você escorregar e voltar pra ele, é um pulo. Então, você precisa colocar um hábito novo. E colocar um hábito novo vai depender muito da pessoa. Tem estudo que fala que 21 dias, 66 dias, 90 dias, vai depender muito da pessoa. Então, você precisa primeiro se comprometer com você. Tem muita gente que faz aquele período e passou. Então, assim, a gente fazendo o desafio 90 dias. Eu sei que uma parte das pessoas vão acabar os 90 dias e tá esperando o 91 para se acabar no doce de volta. Não entendeu o que aconteceu. Então, assim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Responda isso sempre, com frequência, todos os dias. Todas as vezes que você fala, putz, aquela vontade, se é do doce ou aquela preguiça, tenha vergonha se você errou com você. Porque hoje foi um dia. Tinha gelo no gramado do Ibirapuera. Gelinho. E eu falei, não, eu vou. Eu vou porque é o meu compromisso comigo. Não é meu treinador que vai fazer por mim, não é Deus que vai fazer minha parte. Ele já me deu a saúde, já me deu a condição de estar lá. Então, se você quer mudar, faça a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte por você. Isadora Domingues com a gente. Isa, como que a turma faz para te achar nas redes sociais? Isadora Corrêa acha tudo, né? Acha tudo. No meu Instagram acha tudo. Lá tem o Instagram, o podcast, dá pra
Maratonando Stories também fica lá. A gente sempre posta o corte do convidado ali. Tem o canal do YouTube, que eu voltei a alimentar com umas coisas mais assim, né? Os tênis, por exemplo. Porque eu vejo que a galera fala muito, porque o cabedal, porque não sei o quê, porque não sei o que. Ela fala, então, gente, essa parte de amarrar aqui. Porque, de fato, eu demorei pra entender e eu vejo que uma galera iniciante às vezes deixa de comprar um tênis porque tem um povo querendo falar difícil. E tem TikTok, Shorts, tem de tudo lá. Mas só de ir na rede social lá. E tem até a Baixa Pace. A Baixa Pace vocês também vão achar com muita frequência. Então, assim, que viralizou. Que, inclusive, é uma grande patrocinadora das provas da Chelsea. Esses são os primeiros. Tá na Run 4 também, que é a nossa patrocinadora também. Enfim, tá aqui com a gente no podcast. Isa, obrigado. Temos presente pra Isa? Cadê o presente pra Isa? Quem vai entrar? A Mari vai entregar. Você viu quanta coisa que a gente tem que melhorar no podcast, né? Você tá vendo? Você tá... Você vai anotando. Aqui uma salva de palmas pra Isa. Obrigado, Isa! Gente, olha... Você sabe quem vai querer? Valentim vai querer minha almofada. E tem pamonha. Você não precisa voltar só na corrida, é só voltar no podcast com a gente que tem pamonha. Nossa, eu adorei. Time, ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre tudo que a Isa falou? Chama ela no Instagram. É ela que responde de verdade. Não é um robozinho. Não, a Isa tem. que fica lá, não Sou tem uma eu pessoa mesmo. que responde por ela. Ela troca ideia, ela conversa real mesmo. Ela entrou junto comigo no desafio do 90 dias. Ela tá lá no grupo. Talvez ela é uma das... Postando os livros. Não, talvez é uma das pessoas que mais estejam ajudando as pessoas lá dentro, naquela comunidade que a gente criou. E obrigado por você estar aqui. Muito feliz de te receber. Uma salva de palmas de novo pra Isa. Time, antes que o Mickey fique bravo, segue a gente nas redes sociais, deixa seu comentário, compartilha E venha fazer as provas, né? E venha fazer as provas, Pô. né? Nossa, é verdade, eu nunca falo isso, né? Participe das nossas provas, time. É sempre muito bom. A gente manda muito bem, as provas são legais, as pessoas que trabalham são legais. E as provas são muito bem organizadas, que eu vou falar pra você. Que não é assim, falta às vezes em algumas outras provas que eu já fui, às vezes sinalização, provas caríssimas em São Paulo, que às vezes deixa assim a desejar do básico. E vocês fazem as provas de fato, assim, não é porque tô puxando o saco, não. Eu já falei isso pra você, né? Pô, prova foi bem assim, eu melhoraria X. E sempre foi ouvido, assim. Então, se você é corredor, às vezes, iniciante, que quer ter uma boa experiência, venha fazer as provas da Chelsea, que eu recomendo, de verdade. Aê! Valeu, time! Ai, que bonitinho.